Se você está seguindo essa trilogia da playlist Nave Tretas, você sabe que no primeiro vídeo nós comparamos a pressão arterial invasiva da não invasiva. No segundo vídeo, nós comparamos o método oscilométrico e o Doppler arterial para avaliar a pressão arterial não invasiva. Nesse último vídeo dessa trilogia, nós vamos falar de todos os problemas que podem acontecer na avaliação da pressão arterial não invasiva. Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br, e a gente está fazendo uma trilogia dentro da playlist Nave Tretas sobre a avaliação de pressão arterial. Então nós já falamos ali de pressão arterial invasiva e não invasiva, dos métodos de avaliação de pressão não invasiva, e especialmente nesse vídeo aqui, nós vamos falar de todos os problemas que a gente pode ter na avaliação da pressão arterial não invasiva. Ô meu velho, essa trilogia não acaba. Tô parecendo o Frodo do filme lá. Gandalf! Cansado já. Então vamos lá que esse vídeo aqui tem bastante polêmica. Mas antes disso, se inscreva no canal se você não inscreveu, ativa o sininho para saber sempre quando tem vídeo novo e vamos tocando o barco, ok? E para você que chegou agora aqui no Nave, eu lembro que nós temos dois apoiadores bem importantes que fazem com que esse conteúdo chegue de forma gratuita para vocês. O primeiro deles é a Vetnar, que lançou um curso de pós-graduação em anestesiologia de cães e gatos totalmente online, com palestrantes convidados de excelente qualidade, material didático excelente, aulas de masterclass e tudo mais. Vale a pena você acessar esse QR Code aqui, fala que você chegou lá pelo vídeo do Nave, que vai ter um desconto bem interessante, ok? E o segundo deles é a SDA Med. A SDA Med é uma excelente empresa que produz equipamentos de monitoração anestésica, ventiladores, colchões térmicos e um monte de coisa a mais que vai fazer com que você tenha um desempenho muito melhor nas suas atividades. Consulta também aqui com o site da SDA, joga o cupom do Nave Anestesia lá que vai sair um negócio bom para você, ok? Bom, bora lá continuar na nossa saga aqui de avaliação de pressão arterial. Então, como a gente falou no último vídeo, a gente pode avaliar a pressão não invasiva em dois métodos, né? O oscilométrico e o Doppler arterial. Mas independente de qual método eu utilizo, eu posso ter um monte de coisas que podem influenciar na precisão da avaliação. Então, vamos lembrar que a avaliação precisa é a pressão arterial invasiva. Mas como a gente está querendo usar a não invasiva para tentar fazer um link com a invasiva, o que a gente conseguir de valor muito mais próximo, melhor, tá? Nós temos diversos trabalhos na literatura que mostram que esses valores podem ser muito próximos, tipo diferença quase nada. E também eles podem ter uma diferença de, por exemplo, 20 milímetros de mercúrio de pressão arterial. Isso faz com que um animal que está em hipotensão seja considerado normotenso e vice-versa. A gente vai tentar tocar em alguns pontos aqui para tentar diminuir essa possibilidade de erro na avaliação de pressão arterial não invasiva, ok? Bom, primeira coisa é a gente saber aonde a gente vai colocar o manguito para avaliar a pressão. E no caso de cães e gatos, a gente tem 5 lugares que a gente pode colocar. O primeiro deles é na região do rádio una. A gente pode colocar o manguito ali e vai dar a pressão próxima da pressão arterial invasiva. Outro lugar é na região acima do jarrete, na tíbia, na fíbula, acima do jarrete. Então a gente também pode colocar o manguito ali e a gente vai ter uma pressão arterial, em teoria, fidedigna. O terceiro é na cauda. A gente pode colocar na cauda, certo? Também há trabalhos que mostram que essa região é uma região legal para a gente colocar o manguito e conseguir resultados interessantes. O quarto lugar é na região do metatarso. Metatarso também pode ser colocado o manguito ali, certo? A gente também vai ter pressões ali adequadas, a gente vai discutir um pouco isso, mas é um lugar que a gente pode colocar o manguito também. Adriana, acabou! Não, meu velho, tem mais um lugar aí também que a gente pode colocar o manguito. Será, meu? Será? Não. Será? Calma, não é zoeira não. A gente pode colocar na língua. Não, é doido. É na língua, pode colocar na língua.
Pois é, a gente pode colocar na língua. Tem trabalhos mais novos que avaliaram a avaliação da pressão arterial não invasiva com o manguito colocado na língua. Você acredita nisso? E ficou bom. Bom, tem esses 5 lugares que a gente pode colocar. Eu, obviamente, vou colocar o meu ponto de vista aqui, mas existem vários trabalhos que mostram que esses lugares são lugares que dão pressão arterial não invasiva adequada, ok? Então, tanto faz você colocar acima do jarrete, no rádio una, no metatarso, na cauda ou na língua, você vai ter valores muito próximos do valor de pressão arterial invasiva, desde que você considere um monte de coisa que nós vamos falar nesse vídeo, tá? Eu sei que existem diversos trabalhos que mostram, por exemplo, que o manguito na região do jarrete é melhor, que tem um outro que mostra que na cauda é melhor, que um outro que mostra que na língua é melhor. Mas o que a gente tem que entender é que essas diferenças, elas estão baseadas num monte de coisa, né? É no tamanho do animal, é no jeito de avaliar, é no equipamento que foi utilizado para testar essa pressão. Então tem um monte de coisa aí que pode influenciar, que eu vou falar sinceramente, acho uma discussão desnecessária, tá? Eu geralmente coloco ou na região do jarrete, ou no metatarso, ou no braço. Na cauda eu não coloco porque, apesar da pressão ficar boa, é que o animal pode defecar durante a cirurgia, vai sujar o manguito que é reutilizado, então eu não acho isso legal. Na língua eu acho esquisito, eu tô tendo um pouco de dificuldade de usar isso, mas enfim, de vez em nunca a gente usa, porque geralmente na boca tem a sonda, tem o sensor de oxímetro, aí a gente vai e coloca mais um manguito ali e tal, um negócio meio confuso. Então, sei lá, para mim não é muito interessante. Mas uma vez ou outra a gente pode fazer, tá? Só tem um detalhe. Se você for usar na língua, o ideal é que você avalie essa pressão a cada 5 minutos, um pouco mais de tempo, para não promover edema, porque é um tecido bem frágil, né? Diferente do braço e da perna e da cauda. Então tem esse detalhe. Mas vale também, né? A gente pode ver esse trabalho aqui, que mostra que os valores de pressão arterial não invasiva foram muito próximos da pressão invasiva, então tá valendo, né? Então assim, eu não vou ficar discutindo aqui, colocando um monte de artigo, porque não tem necessidade. Se você quiser procura na literatura. A gente vai achar diversos artigos que falam que não tem diferença dependendo do lugar. Tem um outro que fala que no metatarso é melhor, no outro jarrete. Enfim, fica a critério seu aí. Eu acho que é uma discussão desnecessária e a gente, quando chegar no final desse vídeo, a gente vai ver o porquê que é uma discussão meio doida. Bom, escolhido o lugar, agora a gente tem um outro grupo de variáveis que podem influenciar na avaliação da pressão não invasiva. O primeiro delas é a espécie. Então, se a gente está falando de cão e gato, já dá diferença. Parece que no gato o jarrete é melhor. No cão tem vários trabalhos que mostram que não tem diferença. Na cauda, no jarrete, no braço, ou às vezes até na região do metatarso. Então, a espécie já está influenciando nisso aí. Se a gente falar então de grandes animais, vai influenciar mais ainda. A outra é o pelo. Tem animais que tem pelo muito baixo, tem animais que já são mais peludos. E quando a gente avalia a pressão arterial não invasiva, a gente não vai fazer tricotomia do membro, tá? Não tem muita lógica fazer isso. Então, tem animais que tem tanto pelo que isso pode influenciar também no valor de pressão arterial não invasiva. Então a gente tem essas variáveis ainda, né? Tem animais que têm o bracinho bem curtinho, como por exemplo os Teckel, né? Ou Dachshund, eles têm um bracinho bem pequenininho, isso também dificulta um pouco a avaliação. Então só aí a gente já começa a ver que tem algumas variáveis que podem alterar o valor que em teoria seria o correto. Bom, agora a gente vai falar do manguito, que é um problemão. Clinicamente, né, na prática ali, o que a gente faz é determinar a largura do manguito correspondente a 40% da circunferência do membro que vai ser avaliado. Então, a gente mede a circunferência, avalia a largura do manguito, pega um manguito um pouquinho menor do que a metade da circunferência. Então, isso aí vai dar aproximadamente 40%. Tá? Só que qual é o problema? Nós temos manguitos ali de 1 a 5, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, tem hora que vai dar um pouquinho menos de 40%, outra hora um pouquinho mais de 40%. A gente não tem muita precisão desse valor. Então, a primeira coisa é que esse valor, ele não é
tão preciso assim. Se você tiver na dúvida, o ideal é que você pegue um manguito um pouquinho maior do que o valor que você está achando que não está muito bom, certo? Então é melhor a gente avaliar, é menos arriscado a gente usar um manguito um pouquinho maior, tendendo ali próximo a 45, 50%, que é usar um manguito muito pequeno. Mas isso depende de um monte de fatores também. Então, em teoria, o ideal é que a gente pegue um manguito mais por volta de 40% do membro. Bom, aí a gente tem um outro problema. Nós temos que avaliar o tipo de manguito. Então, nós temos manguito de tecido, nós temos manguito de plástico, nós temos manguito de silicone, e eu vou falar para vocês que dá diferença. Bom, eu trago para vocês aqui esses dois vídeos que mostram um detalhe bem interessante. Nesse caso, a gente estava avaliando a pressão invasiva e a não invasiva. Estava numa aula, a gente estava querendo discutir isso sobre os métodos de avaliação de pressão invasiva e não invasiva. E o que acontece? Nesse vídeo aqui, desse lado, a gente colocou um manguito de uma marca. Nesse outro aqui, a gente colocou um manguito do mesmo tamanho, a largura igual, de outra marca. E a gente pode ver que aqui a gente conseguiu ter uma pressão arterial média muito próxima da pressão arterial média invasiva, ou seja, ficou perfeito praticamente. E nesse outro aqui, o manguito já deu uma pressão bem diferente. Então veja, esses manguitos estiveram no mesmo lugar, eles são do mesmo tamanho, a avaliação foi praticamente sequencial, a gente colocou um manguito, depois colocou outro, e manguitos de tamanhos iguais, de marcas diferentes, nos deram pressão arterial diferente. Então só daí a gente começa a entender que manguitos iguais, de marcas diferentes, né, iguais que eu falo em largura, podem dar pressões bem diferentes. Eu não estou aqui falando que a marca X ou Y, não vou nem falar que marca que é ruim ou é boa, não é isso. Mas o que acontece? Quando a gente compra um monitor multiparamétrico, esse monitor ele foi confeccionado para utilizar o manguito da marca dele. Então, a confiabilidade daquele monitor é daquela marca, daquele manguito. E aí, geralmente, o manguito estoura e a gente acaba comprando um manguito mais barato ou um manguito de outra marca. Isso pode trazer um problema bem grande, tá? E a gente não pode falar que o monitor é ruim, porque nós estamos utilizando o manguito de uma maneira equivocada. Então, primeira dica é, o monitor é X, você vai comprar o jogo de manguito X. Se o monitor é Y, você vai comprar o jogo de manguito Y, ok? Porque aí você pode reclamar com a empresa de que a pressão que está aparecendo lá não está sendo fidedigna. Caso contrário, você está misturando um monte de coisa e a sua pressão está completamente equivocada, você não tem nem noção do que está acontecendo. Um outro detalhe importante é que esse manguito tem que ser colocado de uma maneira bem apertada. Então a gente vai juntar mesmo ali, tá? Apertar bem, colocar, né, travar ele no velcro para que aquele manguito fique bem ajustado, bem pressionado, para que ele traga uma pressão a mais próxima possível da pressão arterial sistólica. Então lembre-se disso, manguito folgado não adianta, ele vai dar a pressão errada para nós, ok? Geralmente ele vai dar uma pressão muito mais baixa do que a pressão que a gente está esperando. Um outro detalhe é que aonde saem as mangueirinhas ali do manguito, né, é importante que elas fiquem alinhadas sobre a artéria que vai ser ocluída. Isso também é um indicativo, né, um detalhe que pode melhorar a precisão do método, ok? Então vocês podem ver que tem um monte de coisinhas aí que podem trazer diferença na avaliação da pressão arterial não invasiva. Tem um outro detalhe ainda, que você que já é velho de guerra, anestesista, sabe o que eu estou falando. É aquele manguito velho, que o velcro já não funciona muito bem, usado, surrado, a gente não quer comprar outro jogo de manguito, e aí a gente vai e mete o esparadrapo para travar o manguito. Esse cara sou eu. Sou eu. Velho, sem esparadrapo a gente não vive. Tem um amigo meu que se tirar o esparadrapo dele, ele para de anestesiar na hora. Então, já tá bagunçado. Tem trabalho que mostra que se a gente colocar esse esparadrapo ali, a precisão vai pro saco, a gente vai perder precisão. Então,
imagina tudo que a gente falou aqui, né? A gente às vezes fica discutindo, eu vejo umas discussões bizarras, aonde vai colocar o manguito de pressão. Pô, e tá tudo errado. A pessoa tá colocando um manguito de pressão de tamanho errado, a pessoa tá colocando um manguito de pressão de qualidade diferente do monitor, um manguito surrado, velho, todo arrebentado. Quer dizer, não tem. O local de avaliação, ele passa a ser um detalhe pequeno se a gente for ver todos esses problemas que podem estar relacionados à avaliação de pressão arterial não invasiva. Então eu acho uma demagogia gigantesca a gente ficar discutindo aonde vai botar o manguito de pressão, porque a chance da gente ter valores não seguros, não corretos, ela é muito grande. Então, isso é um problema, porque, como a gente falou no primeiro vídeo, se você quer confiabilidade, você vai pegar a pressão invasiva, aí acabou. Você tem a pressão certa que está no animal, né? Você tem a pressão padrão ouro. Mas a gente sabe que a maioria das vezes a gente não faz isso. Pacientes asa 1, 2, às vezes paciente até asa 3, a gente vai na pressão não invasiva. O que eu estou querendo falar para você é o seguinte: se você começou a avaliar a pressão na cauda, continua avaliando na cauda. Se você começou a avaliar a pressão arterial no jarrete, continua avaliando no jarrete. Porque se você tiver um caso de hipotensão e começar a mudar onde você está avaliando, você já não sabe mais que valor que está correto. No fim das contas, você está buscando ter uma pressão arterial boa, mas você não sabe se ela está certa ou não. Então, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: está avaliando pressão arterial não invasiva? Beleza, coloca num lugar e deixa até o final, certo? A gente pode ajustar o manguito, medir de novo, ver se vale a pena trocar ou não, tudo bem, não tem problema. Mas não vamos ficar mudando muito de lugar, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo. Como diz o ditado, quem tem 2 relógios nunca tem a hora correta. Bom, pessoal, então eu espero aí que depois desses 3 vídeos que a gente falou de pressão arterial invasiva, não invasiva, de métodos de avaliação e de detalhes na avaliação de pressão arterial não invasiva, que tenha contribuído aí para que você possa melhorar essa aferição na sua anestesia, ok? Continue assistindo os vídeos do NAVE, um grande abraço e até breve!